Sejam muito bem-vindos a um episódio do Elas em Tech e hoje estamos aqui com uma convidada super especial, uma CEO, empreendedora que trabalha no mercado de tecnologia para contar para a gente como está sendo as experiências dela ao longo dessa jornada. Meu nome é Thaís Cano, eu sou diretora de planejamento comercial aqui na SkyOne e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história. Fernanda, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Vamos te conhecer um pouco e contar para a gente todo o desafio de ser mulher, CEO, empreendedora no mercado de tecnologia. A gente vai querer muito saber a sua história. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui nesse dia tão especial, poder contar um pouquinho dos desafios de empreender. Eu acho que empreender, indiferente se é mulher, homem, enfim, é um desafio diário, né? Começar uma empresa, um negócio, tem todo um processo por trás que às vezes só vivendo a gente sabe o que é viver isso, né? Então, indiferente da ser mulher, ser homem, é um desafio e a gente tem muita força como mulher, então bora contar um pouquinho dessa força e inspirar outras mulheres aí a seguirem em frente no mundo da tecnologia, especialmente, né? Buscar trazer mais gente para esse mundo que às vezes as mulheres têm um pouco de receio de entrar por ser uma área mais técnica, por ser uma área que realmente tem muitos homens trabalhando, mas a gente é diferenciada nessa área, a gente consegue trazer o feeling feminino, que eu acho que é bem, bem legal. Muito legal, Fernanda. Vamos começar um pouquinho assim. Conta para mim como que tá sendo, como foi sua trajetória até você chegar a ser CEO? Como você começou? Você começou na área técnica? Você estudou a área técnica ou foi um processo de transformação ao longo da carreira? Deixa eu entender um pouquinho como que você chegou até aqui. Então, eu sou contadora de formação, não tem nada a ver com tecnologia, né? Me formei no interior do Rio Grande do Sul, em Lajeado, né? Sou natural de uma cidade bem pequenininha, que tem em torno de 11 mil habitantes, mais ou menos hoje. E conheci um pessoal da área da tecnologia que gostou do meu perfil no sentido de fazer uma conexão entre o processo e a tecnologia. Então, eu entrei para o mundo da tecnologia nesse caminho, assim, no caminho do meio, assim, que é fazer o processo e a tecnologia se conversarem. Então, isso foi em 2008, eu vim para Porto Alegre e entrei numa empresa que era de consultoria na parte de sistema de gestão Proteus. Depois de 2 anos trabalhando com eles, eu resolvi triar um caminho sozinha. Olhei para aquele cenário de consultoria e, para mim, era algo que eu precisava fazer diferente. Eu não acreditava naquele modelo que eu estava vivendo. Porque, para mim, sempre eu quis muito trazer essa conexão do processo com o sistema. E não criar muitas customizações dentro desse processo. E sim, adaptar o processo ao sistema. E essa visão era muito diferente na época, né? Hoje isso já está mais comum, mas na época ainda se tinha muito, não, se o cliente pede, eu vou fazer. E eu sempre fui meio que ao contrário. Não, se tu precisa disso, o sistema tem que te atender. Então, nesse sentido, eu resolvi abrir a empresa. Comecei sozinha, eu e mais um programador. E assim a gente foi evoluindo, crescendo. A gente nasceu no mesmo ano da SkyOne, né? Fazemos aniversário no mesmo ano. São 13 anos, então, de jornada. 13 anos. Legal. E hoje estamos na empresa com entre 15 pessoas. Né? E aí vem todo o desafio de empreender, de tu começar assim tão pequeno, com 2 pessoas e galgando espaço no mercado, né? Que é um mercado bem competitivo, existem muitas consultorias e aí tu te diferenciar dentro dele, né? Eu imagino que não deva ter sido fácil, mas você assumiu essa coragem de empreender bem nova, então, imagino eu, né? Que você fez essa transição de um processo, eu não acredito no modelo que está sendo construído, você olhou para os pilares, processo, tecnologia e pessoas, adaptou e criou sua própria consultoria, sua própria empresa numa decisão rápida. Imagino que não foi um planejamento a longo prazo, pelo que você falou. Foi meio que eu vou e fui. Coragem. Assim, eu tinha alguns clientes que estavam comigo há bastante tempo,
confiavam no meu trabalho, né? E quando eu senti essa vontade, eu conversei com vários deles, né? Disse, o que tu acha? Tu continuaria comigo te atendendo se eu fizesse esse movimento, porque eu acredito em algo diferente? Eles falaram, não, Fernanda, vai que eu tô contigo e vai lá que vai dar certo. E aí eu tive esse apoio também das pessoas que eu atendia já como um suporte, sabe? Você teve uma validação prévia dos seus próprios clientes. Exato. Isso é maravilhoso. Que um dos nossos clientes foi o fiador da sala que eu aluguei para começar a empresa. Isso é um processo de confiança, Exato. né? As construções de relacionamentos, principalmente B2B, vêm através da construção de confiança. Exato. Tanto é que eles apostaram e continuaram com você. Então, esse seu primeiro cliente está com você até hoje? Então, hoje, infelizmente, eles tiveram um processo... Mudaram muito a logística da empresa. Hoje não existe mais a empresa. Entendi. Infelizmente. Mas o empreendedor que me ajudou continua no ramo, atuando. A gente tem contato, conversa bastante. Mas ele seguiu um caminho diferente aí no decorrer da história dele, no caso, né? Maravilha. Mas eu tenho clientes que ainda são, desde o início. Desde o começo. Esse que assinou de fiador, não. Mas a gente tem um cliente que até uma parte deles é aqui em São Paulo, a Kisve, a Convip, que estão com a gente aí desde esse início dessa jornada. Que legal. Parabéns, Fernanda. Exige muita coragem de tomar uma decisão de empreender no Brasil. Muito. Ainda mais prestando serviço, ainda mais com processo de tecnologia, ainda mais olhando para diferentes segmentos. Imagino que você não é nichada em algum segmento. Conta um pouquinho. Tem uma segmentação específica de indústria? Você trabalha em alguma vertical? Me fala um pouco dessa organização. Hoje a gente atende qualquer cliente, né? Não importa a área. Porque o processo administrativo e dentro do sistema ele é igual, né, para todo mundo. Existe uma legislação que embasa o processo. Claro que vai ter um imposto que é diferente numa, diferente na outra, mas isso a gente constrói junto com o cliente, esses entendimentos, né? É dentro de uma vertical financeira, em grande maioria, ou não? Não, hoje a gente pega qualquer área. A gente, no caso, dentro do processo do Proteus, que é hoje o nosso carro-chefe maior, né? A gente entra desde o faturamento, pedido de compra, indústria, a parte de OP, field service, que é garantia de produto, prestação de serviço, contratos, tudo. RH, enfim, todas as áreas a gente atua hoje com o Proteus. E nesse caminho, a dificuldade da prestação de serviço também é essa que tu tem que estar sempre gerando serviço em cliente, né? Então, um dos desafios de ser consultoria que a gente enfrenta é como nesse cenário de consultoria eu passo a ser realmente uma consultoria. Quando a gente abriu a Sócios há alguns anos atrás, a gente ligava para oferecer um serviço e eles falavam, consultoria não tem interesse. Porque a palavra consultoria já está muito desgastada, né? Então, a gente teve que desmistificar isso. Porque muitas consultorias não são consultorias, elas são uma prestação de serviço, um braço de terceirização na empresa. E a gente foca um pouco diferente, a gente quer realmente ser uma consultoria. É entrar, entender o processo e sair. E criar um novo projeto de outra atividade, porque eu acredito muito que assim eu agrego valor de verdade. Então, eu vou estar sendo só mais um prestador de serviço dentro da organização. Com né? certeza. E o nosso foco é realmente fazer a diferença, levar um diferencial para dentro das empresas. E aí, com essa dificuldade, a gente criou a Nanda, que é um dos produtos que agora a gente vem trazendo para o mercado, que é poder ter um produto que não foque tanto só em ter que estar no cliente, né, olhando o processo, e sim de uma forma ativa entregar uma resposta no cliente, né? Gente, a Fernanda foi protagonista, né? Óbvio, ela é a CEO da empresa, mas ela criou uma inteligência artificial, um agente que chama Nanda, plug and play, podemos falar assim, dentro de Proteus e SAP Business One, talvez? Na verdade, a gente construiu ela para qualquer sistema. Tá. Então, a gente entrega a estrutura de dados que a gente precisa, conecta através do Sky One Studio no cliente para ter os dados, né, para poder o agente conversar e dar as respostas e fazer toda a interação. Muito legal. Só para contextualizar aqui, que as pessoas talvez não entendam o que a gente está falando.
A SkyOne, ela tem um estúdio que conecta desde a integração dos dados até... Então, se você tem vários sistemas legados, a gente integra todos esses sistemas, cria todo o fluxo da jornada, cria todo o data lake, que é a disponibilização desses dados, com segurança, dentro de ambiente privativo, disponibiliza esses dados lá na ponta para serem consumidos, para aí, então, você criar as inteligências artificiais, os dashboards de controle, toda a gestão, a interface para o usuário. E a Fernanda é uma das protagonistas do uso desse produto, criando um produto próprio para ela. E hoje ela rentabiliza o produto dela através de uma criação dentro desse estúdio. E me conta uma coisa, hoje o que as pessoas, os clientes mais erram no processo de decisão de tecnologia? Porque eu imagino que eles precisam saber quais são as perguntas de negócio que eles precisam responder, para daí você criar as jornadas de dados e plugar o teu produto nisso. Me conta um pouco como que é esse processo. Então, vou dividir a minha resposta em 2 blocos. Assim. Tá. O que eu vejo hoje dentro das organizações mais como um problema é muito no sentido do processo. Por quê? Porque a empresa normalmente nasce pequena e começa a crescer. E normalmente quando ela cresce rápido, porque é uma virada de chave que acontece assim. E olhando para as histórias das empresas, eu vejo muito isso acontecer. E nessa virada rápida, o processo não está preparado. Tá. Né? Então, a gente acaba tendo muita planilha, não tem módulos no sistema que não se usa, o RP que foi comprado não adere mais ao processo da empresa, porque era um RP menor de mercado e agora a empresa precisa ir para outro nível e aí tem que trocar de sistema. Então, nessa jornada, assim, que eu vejo muito problema é isso, assim, quando começa a empresa, a gente não pensa onde ela vai estar daqui a 15 anos, para já começar de um jeito mais estruturado. Então, nesse caminho, a gente acaba tendo que estruturar. E essa dor de estruturação dói, porque é mudança de cultura, é mudança de processo, é mudança de pessoas. Então, é bem difícil essa troca de sistemas assim dentro desse andar. Mas acontece muito. Então, acho que essa é uma das dores assim, que acontece. E por isso acontecer, quando a gente vai olhar para dentro do financeiro ou de um processo mais administrativo, a gente tem dados vindo de diversas fontes, diversos lugares. Por quê? Porque eu tenho um sistema que é o meu CRM, eu tenho outro sistema que emite a minha nota, eu tenho um outro sistema que faz o meu Pix, que integra de uma forma rápida lá com o banco. Então, como eu faço isso conversar e como eu garanto nesse processo segurança? Perfeito. De que o pedido que saiu lá no CRM integrou no sistema que emite a nota. Como eu faço isso acontecer? Então, a Nanda, a gente criou muito nesse sentido por essa dor que a gente percebe dos clientes. Assim. Uma dificuldade de conciliar, uma dificuldade de ter segurança de que realmente o que eu estou faturando é o que eu tirei lá no meu CRM, porque podem ocorrer gaps, né, nesse meio do caminho. Né? E a gente já tem experiência dos gaps que podem acontecer, então a gente atua muito em cima disso. E a Nanda vem nesse sentido, assim, da gente juntar essas duas coisas para poder responder de uma forma rápida e achar de uma forma rápida esses problemas. Né? A gente não precisar ter uma pessoa lá que vai estar achando a dor. Então, a gente já focou muito nisso, assim, achar essas dores e já responder como um alerta ativo. Tu não precisa vir me perguntar. Eu já vou te dizer, tu tem uma proposta no CRM e a nota não foi emitida já faz 5 dias. Então, já crio alertas para as áreas, disparando de uma forma ativa para a gente achar essas soluções. Entende? E esse processo proativo, eu imagino, não sei como é o ROI de investimento em relação a isso, mas eu imagino que você minimiza perdas, que você tem um processo de acompanhamento, que assim, pelo nossa experiência, né, em empresas também, trabalhei em vários multissetores aí, em jornada de dados e tecnologia. Um dos principais problemas é, de fato, a descentralização da informação. Né? E aí o executivo está sempre tomando decisões olhando para trás e não olhando para frente para poder se organizar em relação a ações que ele precisa fazer para que ele não sofra o resultado, e sim que ele crie o resultado que ele quer.
né? Em qualquer área, vendas, marketing, financeiro, enfim, para fazer os planejamentos, os orçamentos, todas as coisas. Então, a principal dor que eu imagino, olhando para o que você está me falando como especialista, a descentralização desses dados causa um grande problema. A falta de criação do processo estabelecido pode ter um impacto. Por isso, as empresas de médio e grande porte estão passando por uma dor para chegar no nível de ter inteligências artificiais. E vocês trouxeram uma resolução prática com a Nanda para plugar tudo isso e dar essas informações de forma com uma velocidade maior para que ele consiga pilotar a empresa dele de uma forma mais rápida. É isso, certo? É isso. Eu sempre falo que o gestor, né, eu também sou gestora da empresa, então Sim. A gente precisa tomar decisões baseadas em número. Né? Não pode ser na emoção. Total. Né? Então, e principalmente a gente como mulher, né, a gente age muito na emoção, no sentimento. Né? E aí, como fazer isso sem os números? Não tem como. Se eu não tenho número, eu vou tomar a decisão baseado no que eu estou sentindo. Uhum. E esse sentimento talvez não seja o melhor caminho. Né? Talvez eu esteja sentindo errado sobre uma determinada decisão que a gente precisa tomar. Então, a ideia da Nanda é que a gente consiga realmente conversar com os números da empresa. Sempre, quando a gente foi criar o produto, foi meio que nesse sentido. Assim, eu quero conversar com os números da empresa para que eu tenha uma resposta rápida e tome uma decisão rápida. Perfeito. Não preciso ficar tanto olhando no passado, mas também olhando para frente. Então, né, trazendo uma das respostas que a gente faz, se eu perder um contrato com um determinado cliente, como é que fica o meu fluxo de caixa? Perfeito. Então, para a gente poder ser mais assertivo assim, nisso. E contando uma história aqui engraçada sobre Nanda, né? A gente brincava, quando foi criar o produto, que a gente ia criar a Fernanda dentro de uma IA. Por quê? Porque eu ia para os clientes e fazia esses levantamentos, esses entendimentos. Sempre fui quem puxou a frente disso dentro da empresa, né? E a gente brincava, vamos criar a Nanda, vamos botar ela para dentro de uma inteligência artificial. Aí quando a gente tentou trocar o nome, que não era para ser Nanda, mas era ficou só bem uma bom, brincadeira, a gente não conseguiu mais, porque o pessoal aqui já estava, né, apresentando a Nanda, e aí ficou, então era para ser realmente algo. E não pensava nisso, mas hoje, olhando assim, até para esse nossa pauta aqui, que é falar um pouco de mulheres, né? De certa forma é importante, né, esse empoderamento, né, da gente como mulher, porque querendo ou não a gente tem assim, a gente mesmo tem aquele não vou, né, e é importante a gente ter essa força, criar essa força dentro da gente para ir em frente, criar um produto sim com a tua cara e tá tudo bem, não tem problema com relação a isso. Exato, né? Aquela síndrome da impostora, aquele não, eu não sou boa o suficiente, coisa que mulheres passam para várias gerações aí. A gente está aprendendo a mudar, muito, né, hoje. Muito. Estamos sendo protagonistas, né, da mudança e dos processos dentro das empresas. Mas, Fernanda, me conta mais um pouquinho, a gente vai encaminhando aqui para as últimas perguntas, mas me fala um pouco, quando um cliente ele compra de você, o que ele tem de principal gestão do que ele quer alcançar, assim, os principais objetivos dele? Seja, eu quero redução de custo, eu quero aumento de receita, ganho de produtividade, eu quero visibilidade. Quais são os principais indicadores que ele compra de você? Ele fala, se você alcançar esse KPI, ele é o sucesso do nosso projeto. Existe esse modelo de trabalho? Existe, e às vezes a gente faz esse modelo ser repensado quando a gente chega no cliente. Por quê? Porque a gente sempre fala, a gente não vai fazer o que tu quer, a gente vai fazer o que tu precisa que seja ser feito. Né? Então, muitas vezes, eu quero refazer esse processo como um todo dentro da minha organização. Não, mas por que tu quer refazer? Vamos entender o teu objetivo. E uma das perguntas que a gente sempre faz para o cliente é: aonde tu quer chegar daqui a 5 anos? E aí a gente ajuda a olhar para isso. Porque não adianta eu resolver um problema agora, que amanhã vai ser um problema... Que vai causar um problema maior depois. Eu resolvo um problema agora que depois vai ser outro problema. Então, muitas vezes a gente não faz o que o cliente quer. A gente vai conversar sobre isso, entender o cenário e ver se faz sentido ou não a gente manter o que ele está nos pedindo, esse KPI que ele quer chegar, mas sempre pensando a longo prazo, nunca só no agora, em resolver aquele problema que dói naquele momento. Você sabe que a gente tem isso parecido aqui na Sky One também.
os nossos clientes, eles fazem algumas projeções que são imediatas e não pensam na escalabilidade em algumas vezes, né? Então, olhando, óbvio, a gente atende infraestrutura com nuvem, mais a jornada de dados com produto, né, e cibersegurança. Existe o hoje, o amanhã e o futuro, né? Que é onde a tua empresa quer chegar. Acho que essa pergunta é maravilhosa. Você vai ter aquisições de novas frentes, você vai ampliar a sua stack tecnológica, você está projetando aumentar seus workloads. Como que é essa ajuda que as empresas que prestam serviço, acho que deveriam estar mais enraizada nisso, né? De construir a jornada que talvez a pessoa está pensando no processo imediato, operacional agora, mas o impacto que isso vai ter para o futuro tem que ser construído agora. Exato. Né? E essa relação B2B a gente começa isso que eu comentei antes, que é tu começa pensando que tu não vai crescer, ou sei lá, tu faz um sistema num Excel e daí amanhã depois tu vai gastar um monte, investir muito mais do que tu faria agora. Refazer é mais caro do que começar, né? Exato. Começar certo. E um exemplo bem simples, assim, olhando para sistema, né? Quando a gente fala em organização, a empresa hoje é uma empresa, daí adquiriu mais 3, 4 empresas. A forma como a empresa foi criada dentro do sistema, sem pensar que ela seria um grupo de empresas, já muda tudo dentro das tabelas de um RP. Perfeito. Então, é um detalhe simples, mas se eu não pensar nisso na hora que eu estiver criando a empresa dentro do sistema, quando eu for criar a próxima filial ou a próxima empresa do grupo, eu já vou ter um problema para resolver. Você, como empreendedora, daria essa dica? Pense, faça um planejamento de curto, médio e longo prazo para você mirar onde você quer chegar. Então, se você é uma empresa que vai querer adquirir outras empresas, pode ser que isso surja ao longo de oportunidades ao longo da jornada, mas se for um desejo, é bom colocar no planejamento, porque você já se prepara tecnicamente para aguentar. Eu falo que é igual a fundação de um prédio, né? Eu trabalhei um tempo no mercado imobiliário que a gente fala que dados e tecnologia, ela precisa pensar nisso. Dependendo do tamanho da fundação que você constrói, você consegue construir 5 andares, 100 andares, 20 Exatamente. Andares. Né? Então, pensar nessa fundação como planejamento estratégico, como processo, como estrutura, para quem está empreendendo, para as empresas e executivos que estão em empresas de médio e grande porte, também é importante, certo? Muito, muito, total. Assim, planejar é tudo. Né? E, normalmente, quando eu volto nisso, porque eu vivi isso. Né? Tu começa a empresa, tu não está pensando que aonde tu vai chegar daqui a 10 anos. E aí tu começa a refazer, tem que troca de sistema, porque aquele sistema de chamado já não te atende mais. Né? Eu preciso de um sistema que controle o projeto. Tá, mas por que eu não tenho um sistema que faz as duas coisas junto? Eu passei por isso. Né? E aí a gente passa por isso também, vivendo nos clientes, entendendo, amadurecendo. Né? Então, com certeza, eu acho que planejar, entender aonde eu quero chegar e botar esforço para isso. Né? Porque claro. daí tu participa de planejamento. Então, total, eu até puxei aqui a corda para planejamento, porque isso é um pilar muito fundamental mesmo. E aí tu vai fazer toda a organização olhar para chegar lá, né? Porque senão demora muito mais. Né? A gente, depois que começou a planejar, olhar, definir meta, entender quanto a gente quer vender, quanto a gente quer crescer, a gente cresceu muito mais. Então, com certeza, acho que olhar para o número, olhando com um alvo lá na frente, é muito diferente do que tu olhar só para o número de agora. Você já se prepara antes, né? Exato. E fala, eu não tenho tudo isso, mas eu vou construir essa fundação para o prédio crescer 100 andares e não 2. Que daqui 2 anos eu tenho que refazer isso, de novo, né? Qual é a planta? Qual é o tamanho disso? E aí já começa a estruturar tudo baseado nisso. É muito importante. Eu vejo muitas empresas com nível médio de maturidade falando, estamos passando pela dor do crescimento. Exato. Porque aí tem aqueles 3 grandes pilares, que é mudança de cultura, mudança de processo e mudança tecnológica, aquela tríade do sucesso que a gente fala. Então, se você já começa, ou se você já em algum momento você vai ter que fazer isso. Né? Não tem como mais inteligência artificial escala, se ela escala processos ruins, isso vai ser um problema, se ela escala dados ruins, isso vai ser um problema, vai te levar para direções erradas. Então, em algum momento você precisa mexer na fundação, independentemente do nível de maturidade que você se encontra dentro de uma empresa. Mas o que você acha que define um time de tecnologia eficiente hoje para garantir que essas empresas
estão na foto como estão, seja ela na dor tecnológica do processo, seja na dor de transformação, ou num nível de maturidade mais alto, o que você entende que são pontos primordiais para uma equipe ter para atender um cliente dentro de uma prestação de serviço e com produtos de tecnologia? Eu acho que cada vez mais a área da tecnologia vai ter que entrar no processo. E a área do processo entrar na tecnologia. Porque eu meio que entrei nesse mundo de tecnologia exatamente nesse meio do caminho, que é fazer as duas pontas conversarem, né? A tecnologia com o processo. E cada vez mais eu vejo que, por exemplo, o contador, que ele está lá, que a última, o fechamento de tudo é lá na contabilidade, né? Uhum. Então, ele precisa entender de todo o processo da empresa. Por quê? Porque ele é a chave final do processo. Mas quem está lá na TI também precisa entender de como aquela empresa fatura, como que é os tipos de venda que ela vai ter, é com contrato, é venda de produto, é prestação de serviço, o que é que essa empresa faz. Porque os chamados vão chegar lá, as solicitações de projetos vão chegar na tecnologia, né? E como encaixa isso dentro de toda a organização. Então, eu vejo assim, cada vez mais a área da TI precisa entrar no processo, buscar entender mais de processo, assim como a área de processo precisa entender de tecnologia. Qual sistema eu posso contratar que é melhor? Né? Que tipo de análise eu preciso fazer para estar contratando um sistema antes de eu realmente comprar ele? Né? É aquele funcionário um pouco mais híbrido, generalista. É engraçado, né? Porque existe um conflito aqui. Um conflito não, mas é um modelo que a gente foi criado. Então, eu tinha técnicos especialistas muito em codificação e entender o processo tecnológico. Eu tenho as pessoas de negócio que têm as dores e as necessidades no front do dia a dia. Eu tenho as pessoas de processo que, às vezes, elas estão conectadas um pouco mais com o negócio do que com a tecnologia, ou, às vezes, elas estão mais de tecnologia com gestão de projeto do que com o negócio. Essa unificação do conhecimento, ou você monta uma squad multidisciplinar para construir isso, ou você encontra profissionais que possam ter passado, que eu acho que é o nosso caso, né? A gente passa por negócio, entende de processo, para daí, então, entende de tecnologia para poder criar as melhores soluções. É difícil esse profissional, né? É difícil, mas eu acho que aos poucos isso vai mudando, né? A gente vai precisar do especialista, sim, precisa ter aquela pessoa que vai só codificar, mas também tenho que ter pelo menos uma pessoa lá na minha equipe que vai ter esse olhar um pouco mais amplo sobre o problema, né? Não só fechadinho nele ali. Mas você acredita, então, muito mais em squads multidisciplinares do que um profissional com 100%, que é muito mais difícil, né? De ter a passagem por todos esses setores. É difícil. A gente vai conseguir aos poucos ir desenvolvendo isso? Porque vai acontecer ao natural. Eu acho que a inteligência artificial vai trazer um pouco disso para todo mundo. Assim. Sim. Porque hoje é muito fácil tu entender ser genérico em algum assunto, né? Tu pode conversar, buscar na internet, a gente tem 1 milhão de informação. Perfeito. Muito mais do que anos atrás, né? Quando a gente começou. Começou, exato. Sem querer me chamar de velha aqui, né? Mas ok. Era muito mais difícil, né? Recém a internet estava entrando e mudou muito rápido. A gente está falando aí de 20 anos, 15 anos. É isso. É muito rápido. Então, aos poucos, eu acredito que a gente vai ter essa transformação. Mas, claro que a gente sempre vai se especializar em alguma área, né? Mas como tem muita informação, a gente vai conseguir transitar dentro da organização de uma forma melhor, sendo mais multidisciplinar. Com certeza. Então, acho que é uma questão de desenvolver. A gente vai ainda desenvolver esse profissional, vai chegar num ponto que vai ser mais fácil. Mas, claro que nesse momento a gente precisa focar em equipes, ter pessoas pensando, olhar para esse cenário também dentro da empresa, né? Hoje eu só tenho um programador, mas talvez eu tenha que ter um gerente de projeto aqui, que vai pensar de uma forma diferente, né? Fernanda, a gente vai encerrar o nosso... Que tá uma delícia essa conversa, acho que tem muito, muito assunto para a gente falar sobre isso. Mas qual é a dica? Vamos trazer aqui agora, né, o empoderamento Elas em Tech. Qual que é a sua dica final
para mulheres que queiram entrar nesse mercado ou que já estão nesse mercado, o que deveria ser considerado habilidades, comportamentos, soft skills, hard skills, o que você daria como dica aí depois de mais de 20 anos de jornada trabalhando nesse setor? Acho que a primeira coisa é não ter medo, né? É entender que esse mundo de tecnologia é sim para todo mundo, não importa. Gostar de processo, principalmente, de entender as lógicas, gostar de lógica, acho que é bem importante. Comunicação, acho que comunicação é para tudo, assim, a gente precisa cada vez mais, todo mundo buscar se comunicar melhor, é uma coisa que em toda organização falta, né, a melhor comunicação. Sim. E eu tenho como uma skill minha, e isso é meu, então, né, se serve como inspiração, buscar aprender todo dia. Né? É ser humilde e entender que todo dia a gente vai aprender, que a gente está aqui para evoluir como ser humano também. E é buscar trazer a tecnologia para tudo, assim, porque a tecnologia é algo que eu amo, né? Eu também sou suspeita. E é transformador quando a gente usa ela ao nosso favor, né? E eu sempre falo, eu fiz um curso ano passado que o pessoal falou, todos os empreendedores do curso falaram, eu estou aqui para ganhar tempo. Todos, e sem exceção. Olha que dado importante, porque tempo é o maior ativo que a gente tem hoje. Exato. E quando a gente quando a gente quer fazer as coisas acontecer mais rápido dentro da organização, o que a gente precisa é tempo, e é tempo de todo mundo. E acho que a tecnologia pode nos ajudar muito nisso. É ganhar tempo dentro do meu dia a dia. Então, quem está entrando na tecnologia hoje, eu diria, olhe para isso para nos dar mais tempo. Olha a dica, vamos vender tempo. Exato. E né? a gente não consegue comprar tempo, né? Não dá para comprar tempo. Não dá para comprar tempo. Eu acho que a tecnologia está aí para isso, para nos ajudar a comprar um pouquinho de tempo. Fazer as atividades mais rápido, sabe? Mulheres que queiram vir para o mercado de tecnologia, olha o impacto e o propósito de ajudar as empresas a evoluírem em geração de tempo, em ter mais tempo para ser mais estratégico e gerar mais valor e ganhar mais impacto cada dia. Fernanda, muito obrigada pela sua presença. Vou querer te entrevistar de novo em breve. Acho que tem muito assunto aqui para a gente conversar. Mas obrigada por tudo, obrigada pelo conteúdo. Vamos nos falando. Gente, obrigada por mais esse episódio. Fiquem com a gente, acompanhem aqui que teremos muito mais mulheres poderosas vindo para cá e contando suas experiências profissionais. Gente, obrigada, Fernanda. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero ter inspirado as pessoas que vão estar ouvindo. E é isso, muito obrigada. Obrigada a você. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.